Tem algumas coisas que você fica meio... Eu, pelo menos, ficava assim um pouco preocupado, um pouco reticente com algumas situações. Então, primeiro de tudo, sempre que eu subia de uma categoria para a categoria seguinte, eu sempre tive uma confiança muito grande no que eu fazia, mas ao mesmo tempo, essa confiança, eu falo assim, isso aqui que eu estou fazendo, eu vejo que eu dou conta. Mas e o andar de cima? E o de cima? Então, enquanto você não faz, pelo menos para mim, eu não tinha 100% de certeza. Então, quando eu saí do Fórmula Ford para o Chevrolet, que era mais forte, será que eu vou dar conta? Consegui. Fórmula 3, a mesma coisa. Mas assim, eu diria que em termos de carro, é que graças a Deus eu tive a oportunidade de pilotar muitos tipos de carro e diferentes formatos também, categorias, fórmulas, turismo. Mas assim, acho que carros que assim, todos me marcaram muito, mas por exemplo, a Fórmula 3, naquela época, hoje em dia já não é tão assim, naquela época era o primeiro carro de corrida mesmo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o Fórmula Ford, por exemplo, que era um espetáculo para a época, mas era um carro de chassi tubular, era o motor CHT da Ford, era um câmbio, no ano que eu andei não, já era um câmbio de corrida, Hewland em inglês, mas na primeira Fórmula Ford que eu andei, desse carro desse amigo meu do Chan, era um câmbio de Corcel, invertido para o carro. Então, assim, eram carros adaptados. O Fórmula 3 não. O Fórmula 3 era um carro, era uma fibra de carbono, assim como são os carros de Fórmula 1 da época e até hoje são assim. O motor do carro era em cima da base do motor de rua, mas era um motor para a Fórmula 3. Então, era assim, foi o primeiro carro de corrida mesmo. O Fórmula 3000, que foi a categoria seguinte, era um carro que as dimensões dele já eram muito parecidas com o Fórmula 1. O barulho era muito parecido com o Fórmula 1. O pulo de potência do Fórmula 3 para o 3000 era grande, porque, por exemplo, a Fórmula Ford, quando eu andei, tinha mais ou menos uns 120 cavalos. O Chevrolet, uns 160. O Fórmula 3, 180, 190. O 3000 já tinha o dobro mais que o dobro da Fórmula 3, uns 450 cavalos. Então tudo isso... Eu lembro quando eu andei de Fórmula 3000 a primeira vez, era tão mais forte do que todos os carros que eu tinha andado anteriormente. Então... Você colocava a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, você estava sempre pondo primeira, que era sempre um tranco tão forte. Não para de vir. E o barulho do motor era um barulho que era semelhante ao barulho de um Fórmula 1. Então, realmente, tudo isso era muito legal. E essas oportunidades da Fórmula Indy, vou chegar nessa fase aí também. Mas eu só posso agradecer a Deus, porque realmente foi um privilégio ter a oportunidade de pilotar tantos carros assim.